Fala, guerreiros! Então, vamos conversar agora sobre um princípio que é chamado princípio de Galileu, porque ele propôs uma forma diferente de a gente analisar movimentos que ganham maiores complexidades, tá? Então, eu preciso que você esteja bem afiadinho, tanto em MRU quanto em MRUV, e principalmente também em queda livre, tá? Porque agora a gente vai tratar de movimentos que são movimentos compostos. E aí eu vou começar a conversar com você sobre isso usando um exemplo, que é muito mais fácil eu te mostrar como é que acontece do que eu te narrar um enunciado dificílimo. Dificílimo não, né? Cheio de mimimi. Então eu vou começar desenhando para você o seguinte. A gente precisa. Então tá. Desenhei a situação que eu quero analisar com vocês. Então eu tenho uma bolinha que estava numa superfície de uma mesa. E essa bolinha já tinha uma velocidade. Essa velocidade ela se encontra na horizontal. Então, um jeito de eu conseguir trabalhar com o que vai acontecer é chamar tudo que tiver na horizontal de x e tudo que eu perceber que vai estar na vertical de y, tá? Então, até então, o que eu estou te apresentando é o que tem em x. Ela tinha uma velocidade constante, então isso é um detalhe que eu preciso te contar. Ela tem uma velocidade constante enquanto ela está em cima dessa superfície dessa mesa. E essa mesa ela é muito especial, porque a superfície dela é perfeitamente lisa. Sendo perfeitamente lisa, não tem atrito. Se não tem atrito, se a velocidade que o corpo tem, ele pode manter. Porque se tiver atrito, eu acho que você consegue já imaginar que ela tem maior dificuldade de deslizar sobre essa mesa. E aí vai acontecer que a velocidade vai acabar diminuindo. Mas se não tem atrito, então ela pode continuar com a velocidade dela sem problema nenhum. Além de não ter atrito entre a bolinha e a mesa, eu estou criando uma situação onde não há resistência do ar. Então, toda a nossa análise vai ser feita pensando que não há problemas com o ar. Não há problemas com o ar, e se não há resistência do ar, você consegue perceber também que vai ter um movimento de queda. Então, a queda que acontece vai poder ser classificada como queda livre. Vamos pensar o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui agora, pensando mais ou menos onde é que esse corpo estava a cada pedacinho de tempo. Então, vamos lá. Passados 1 segundo, o corpo vem parar aqui. Mas olha que interessante, ele pode estar ele não está mais encostando na superfície. Então, o que você acrescenta no movimento? O movimento de queda. Mas ele vai parar de andar para frente? Não, ele vai continuar andando para frente. E a velocidade com que ele andava para frente vai mudar? Não, não tem motivo. Então, se ela chamava V0x ali, ela não tem motivo de ficar maior, porque não tem ninguém empurrando, nem menor, porque não tem nenhum atrito. Então, o que acontece é que ela permanece constante. Vamos continuar. A bolinha continua caindo? Continua caindo. Mas na horizontal, o valor da velocidade não muda. Eu não consigo desenhar ali embaixo, não, mas eu consegui deixar a bolinha ali pra gente ver. Então tá, olha que interessante que a gente vai perceber aqui. Eu vou fazer em preto, e aí eu vou colocar uma linha bem fininha. Eu vou fazer a marcação na horizontal de onde é que essa bolinha tá. Então, ela estava aqui na horizontal. Depois, ela vem parar aqui. Depois, ela vem parar aqui.
Depois ela vem parar aqui. Depois ela vem parar aqui. Eu não vou conseguir desenhar daquela última. Mas o que eu quero te chamar a atenção já dá pra gente perceber. Então, vamos lá. Vê se você consegue entender que nesse intervalo de tempo, ela sempre percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, ela está andando na horizontal em MRU. Se isso daqui for uma distância D, isso daqui também é distância D, isso daqui também é distância D, isso daqui também, também é uma distância D. Então, na horizontal, o corpo executa, então, na horizontal, você tem um MRU. E já era um MRU quando eu estou narrando para vocês que a velocidade em x, que eu coloquei aqui todas as vezes como V0x, ela não mudou porque ela não tem motivo de mudar. Tá, eu entendi o que aconteceu nesse movimento com relação à horizontal. O corpo continua andando para frente. Agora, o que aconteceu na vertical? Então, o corpo, além de andar para frente, ele simultaneamente teve que cair. Então, o que a gente vai chamar, esse princípio de Galileu, também, no nosso caso aqui, vai chamar lançamento horizontal. O que ele define? Ele fala o seguinte: os movimentos ortogonais, então ortogonais, vamos pensar aí, perpendiculares, não influenciam um no outro. O corpo andar para frente não influencia em nada e não altera nenhuma característica do corpo que cai. Então, cair não influencia no movimento andar para frente, assim como o movimento andar para frente não influencia no movimento cair. Quer ver uma coisa? Vamos usar também agora uma caneta mais fina, mas eu vou pegar a vermelha, porque eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou fazer semelhante ao que eu fiz ali, a marcação das posições do corpo, só que agora na vertical. Ele começa aqui. Passados o mesmo intervalo de tempo, ele vai parar aqui. Depois, ele vai parar aqui. Depois, ele vai parar aqui. Depois, ele vai parar aqui. E aí, continua o desenho para baixo. Aqui, a gente está falando do que acontece na vertical. E olha que legal, você consegue perceber que as distâncias percorridas no mesmo intervalo de tempo são diferentes. E além de ser diferentes, eu posso falar com tranquilidade que ele anda distâncias cada vez maiores para um mesmo intervalo de tempo. Então, se aqui é uma distância D, o que a gente sabe é que essa distância aqui é maior do que D, e a outra é maior do que D, e a outra é maior do que D. A gente pode fazer esses cálculos com queda livre, mas não é o nosso momento agora. O que eu quero conversar? Primeiro, quanto vale a velocidade inicial em y quando o corpo, quando essa nossa bolinha aqui, perde contato com a mesa? Então, ela perdeu o contato, ela ainda não começou. Eu quero naquele instante de segundo, logo após ela perder contato. Ela ainda não começou a cair. Ela vai cair no instante seguinte. Então, a velocidade inicial desse corpo vai ser 0 metros por segundo. Mas ele só é 0 metros por segundo em y. Porque aqui, ó, ainda existe a velocidade x. Então, a gente está falando dessa situação aqui, ó. Essa situação aqui define que a velocidade inicial do corpo é formada por uma v de x, que é diferente de zero, mas também é formada por uma parte em y, que é igual a zero. Então, cuidado com afirmativas que falem, por exemplo, a velocidade inicial é nula. Não. A velocidade inicial em y é nula. Mas a velocidade inicial não é nula porque ela ainda tem a Vx. Então, ela tem a Vx na horizontal e a gente vai começar a escrever a Vy
Na vertical, como eu estava usando essa, não vamos falhar, né? Então, essa é a sua VY. Ela vai aumentar com o passar do tempo. E é isso que vai acontecer. Em Y, ela vai realizar. Então, na vertical, o que você vai ter é um movimento retilíneo, uniformemente variado. Então, a gente não está aprendendo necessariamente nenhuma equação nova, nem nenhuma definição nova. O que você está aprendendo é ver um exemplo onde você vai aplicar dois conhecimentos simultaneamente. Então, vamos lá. Próxima coisa super bacana que eu preciso que vocês coloquem, que vocês tenham, para a gente poder fazer bem os exercícios dessa matéria. Uma coisa que eles vivem usando. Corta essa parte. Então tá. Outra característica nesse movimento que eu quero muito que vocês percebam, e ela é muito importante porque em alguns momentos, quando a gente for fazer exercícios, a saída da resolução do exercício é essa. Você consegue entender que o tempo que o corpo passou andando para frente é o mesmo tempo que o corpo passou caindo? Porque o movimento é simultâneo. O que Galileu falou é que o que acontece em Y não influencia com o que acontece em X. Mas ele não falou que isso acontece em tempos distintos. O tempo que o corpo cai é o tempo que o corpo anda para frente. Então, algumas vezes, para você descobrir coisas na horizontal, essa relação, ou na vertical, essa relação entre os tempos dos dois serem idênticos, vai ajudar com que você consiga fazer as ligações das equações de MRUV com as resoluções em MRU. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício para a gente colocar essa teoria na prática.